As vantagens de ser invisível. Escrito por Stephen Chbosky. 18 de setembro de 1991. Querido amigo, já lhe contei que estou na turma de trabalhos manuais? Bom, eu estou na turma de trabalhos manuais e é minha aula favorita depois da aula de inglês avançado de Bill. Escrevi o trabalho sobre o sol nasce para todos na noite passada e entreguei a Bill esta manhã. Ficamos de falar sobre isso durante o almoço de amanhã. A questão, contudo, é que tem um cara na minha turma de trabalhos manuais chamado Nada. Não estou brincando. O nome dele é Nada. E ele é hilário. Nada ganhou esse nome quando as crianças o sacaneavam no primeiro grau. Acho que ele é um veterano agora. Os garotos começaram a chamá-lo de Pat, quando o nome dele na verdade é Patrick. E Nada disse aos garotos: olha só, tanto faz que vocês me chamem de Patrick ou de Nada. Assim, os garotos começaram a chamá-lo de Nada. E o nome acabou pegando. Ele era novo no bairro na época porque o pai dele tinha se casado pela segunda vez com uma mulher dessa região. Acho que vou parar de colocar aspas em Nada porque é chato e interrompe o fluxo do que escrevo. Espero que você não ache difícil me acompanhar. Terei o cuidado de diferenciar se for necessário. Então, na aula de trabalhos manuais, o Nada começou a fazer uma imitação muito engraçada de nosso professor, o Sr. Callahan. Ele chegou a pintar costeletas com um lápis de cera. Hilário. Quando descobriu o Nada fazendo isso perto da lixadeira, o Sr. Callahan riu, porque o Nada não estava fazendo a imitação por maldade nem nada assim. É só que era engraçado. Eu queria que você estivesse lá, porque eu nunca ri tanto desde que meu irmão foi embora. Meu irmão costumava contar piadas de polonês, o que eu sei que é errado, mas eu bloqueava a parte do polonês e ouvia as piadas. Era hilário. Ah, aliás, minha irmã me pediu a fita Folhas de Outono de volta. Agora ela ouve a fita o tempo todo. Com amor. Charlie. 29 de setembro de 1991. Querido amigo. Tenho um monte de coisas para contar a você sobre as 2 últimas semanas. Muita coisa boa, mas muita coisa ruim também. Mais uma vez, não sei por que isso sempre acontece. Para começar, Bill me deu uma nota C por meu trabalho sobre o sol nasce para todos, porque ele disse que eu misturo minhas frases. Agora estou tentando não fazer desse jeito. Ele também disse que eu devo usar as palavras do vocabulário que eu aprendo na aula, como corpulento e icterícia. Eu as usaria aqui, mas não acho que sejam apropriadas para um texto como este. Para falar a verdade, eu não sei onde elas são apropriadas. Não estou dizendo que você não deve conhecê-las. Você conhece, com toda certeza. Mas é só que eu nunca ouvi ninguém usando as palavras corpulento e icterícia em toda a minha vida. E isso inclui os professores. Então, por que usar palavras que ninguém conhece ou usa normalmente? Essa é uma coisa que eu não entendo. Acho a mesma coisa de algumas estrelas de cinema que são terríveis de assistir. Algumas daquelas pessoas devem ter $1 milhão pelo menos, e, ainda assim, elas continuam fazendo esses filmes. Elas se destroem com os caras errados. Elas gritam com seus seguranças. Eles dão entrevistas a revistas. Toda vez que eu vejo uma certa atriz de cinema em uma revista, não consigo deixar de sentir pena delas, porque ninguém as respeita de jeito nenhum, e ainda assim elas continuam dando entrevistas. E todos os entrevistadores dizem a mesma coisa. Eles começam dizendo o que elas comem em um determinado restaurante. Enquanto mastigava lentamente sua salada de frango chinês, falou de amor. E todas as capas dizem a mesma coisa, revela o que pensa do sucesso, do amor e de seu novo filme, programa de TV, disco. Acho que é legal para as estrelas darem entrevistas para fazer com que a gente pense que elas são como nós, mas, para falar com franqueza, tenho a sensação de que é tudo uma grande farsa. O problema é que eu não sei quem está mentindo. E eu não sei por que essas revistas vendem tanto. E não entendo por que as mulheres no consultório do dentista gostam tanto delas. No sábado passado, eu estava no dentista e ouvi essa conversa.
Você viu esse filme? Ela apontou para a capa. Vi. Fui ver com o Harold. O que você achou? Ela estava simplesmente maravilhosa. Ah, é. Ela é maravilhosa mesmo. Ah, eu fiz essa receita nova. É de baixa caloria? Tem algum tempo livre amanhã? Não. Por que você não diz ao Mike para mandar um fax ao Harold? Está bem. Então essas mulheres começaram a falar de uma atriz que eu mencionei antes, e as duas tinham opiniões muito fortes. Acho que é uma vergonha. Você leu a entrevista na Good Music App? De meses atrás? É. Uma vergonha. Você leu aquela na Cosmopolitan? Não. Meu Deus, foi praticamente a mesma entrevista. Não sei por que ainda dão bom dia a ela. O fato de que uma dessas mulheres era minha mãe me chateou particularmente, porque minha mãe é bonita. E ela sempre está de dieta. Às vezes, meu pai diz que ela está bonita, mas ela não ouve o que ele diz. Aliás, meu pai é um marido muito bom. Ele só é pragmático. Depois do dentista, minha mãe me levou de carro ao cemitério, onde muitos parentes dela foram enterrados. Meu pai não gosta de ir ao cemitério porque dá arrepios nele. Mas eu não me importo de ir, porque minha tia Ellen está enterrada lá. Minha mãe sempre foi a filha mais bonita, como eles dizem, e minha tia Ellen sempre foi a rejeitada. O que é legal é que tia Ellen nunca fez dieta. E tia Ellen era corpulenta. Ei, eu consegui. Tia Ellen sempre deixou a gente ficar acordada para ver Saturday Night Live quando ficava tomando conta da gente ou quando estava morando conosco e meus pais iam na casa de outro casal para beber e jogar jogos de tabuleiro. Quando eu era muito pequeno, lembro de ir dormir, enquanto meu irmão, minha irmã e tia Ellen viam o Barco do Amor e a Ilha da Fantasia. Nunca pude ficar acordado quando era pequeno, e eu queria ficar, porque meu irmão e minha irmã falavam desses momentos às vezes. Talvez seja chato que agora isso sejam somente lembranças. E talvez não seja chato. E talvez seja só o fato de que nós adorávamos a tia Ellen, especialmente eu, e era nessa época que eu podia ficar com ela. Não vou começar a falar de lembranças de episódios de televisão, exceto de um, porque acho que nós fomos o tema, e é como aquelas coisas que a gente pode contar aos outros. Como eu não conheço você, imagino que talvez possa escrever sobre algo que você possa contar. A família estava sentada, vendo o episódio final de MASH e eu nunca vou me esquecer disso, embora fosse muito novo. Minha mãe estava chorando. Minha irmã estava chorando. Meu irmão estava fazendo toda a força que podia para não chorar. E meu pai saiu durante uma das cenas finais para fazer um sanduíche. Agora eu não me lembro muito do programa em si, porque eu era muito novo, mas meu pai nunca faz sanduíche, a não ser durante intervalos comerciais, e em geral ele só manda minha mãe fazer. Eu fui até a cozinha e vi meu pai fazendo um sanduíche e chorando. Ele estava chorando muito mais até que a minha mãe. Mal pude acreditar. Quando ele terminou de fazer o sanduíche, colocou as coisas na geladeira, parou de chorar, esfregou os olhos e me viu. Depois ele caminhou, deu um tapinha no meu ombro e disse: "Esse é nosso segredinho, tá bom, campeão?" Tá bom, eu disse. E papai me levantou pelo braço que não estava segurando o sanduíche e me levou para a sala que tinha a televisão e me colocou no seu colo pelo resto do episódio. No final do programa, ele se levantou, desligou a TV, olhou ao redor e disse: "Foi um grande seriado. O melhor", minha mãe falou. E minha irmã perguntou: "Quanto tempo ficou no ar?" 9 anos, idiota, respondeu meu irmão. E minha irmã disse: "Idiota é você. Parem com isso agora", ordenou meu pai. E minha mãe disse: "Ouçam o que seu pai está dizendo." E meu irmão não disse nada. E minha irmã não disse nada. E anos depois eu descobri que meu irmão estava errado. Fui até a biblioteca para procurar informações e descobri que o episódio a que nós assistimos foi o de maior audiência da história da televisão, o que me surpreendeu,
porque havia apenas 5 de nós naquela sala. Sabe como é? Um monte de crianças na escola odeia os pais. Alguns apanham deles. E alguns acabam caindo em uma vida errada. Alguns eram troféus para seus pais mostrarem aos vizinhos, como faixas ou medalhas de ouro. E alguns deles só queriam beber em paz. Para mim, particularmente, apesar de não entender minha mãe e meu pai, e apesar de às vezes eu ter pena deles, não posso deixar de amá-los muito. Minha mãe vai ao cemitério de carro para visitar as pessoas que ela ama. Meu pai chorou durante o mexe, e confiou em mim para guardar segredo, me deixou sentar no colo dele e me chamou de campeão. Aliás, eu só tenho uma cárie e, como disse meu dentista, não posso deixar de usar fio dental. Com amor. Charlie. 6 de outubro de 1991. Querido amigo. Estou envergonhado. Eu queria ir ao jogo de futebol americano do 2º grau no outro dia e não sei bem porquê. No 1º grau, às vezes Michael e eu íamos aos jogos, apesar de nenhum de nós ser popular o bastante para ir. Era só um lugar para se ir às sextas-feiras, quando não queríamos ver televisão. Às vezes, víamos a Susan por lá, e ela e Michael ficavam de mãos dadas. Mas, desta vez, eu fui sozinho porque o Michael se foi, e Susan agora andava com garotos diferentes, e Bridget ainda é maluca, e a mãe do Cari o mandou para uma escola católica, e o Dave dos óculos esquisitos se mudou. Eu era só uma espécie de espectador, vendo quem estava namorando e quem estava de mãos dadas, e eu vi aquele garoto de que lhe falei. Lembra do Nada? O Nada estava lá no jogo de futebol e era uma das poucas pessoas que não era adulta que estava assistindo realmente ao jogo. Quero dizer, estava assistindo ao jogo mesmo. Ele gritava coisas. Vamos lá, Brad. Era o nome de nosso quarterback. Agora, normalmente sou muito tímido, mas o Nada parecia o tipo de cara com quem você pode ir a um jogo de futebol, apesar de você ser 3 anos mais novo e não ser popular. Ei, você está na minha turma de trabalhos manuais. Ele era muito simpático. Eu sou o Charlie, disse eu, sem timidez demais. E eu o Patrick. E está é a Sam. Ele apontou para uma garota muito bonita perto dele. E ela se voltou para mim. E aí, Charlie? Sam tinha um sorriso muito bonito. Os dois me disseram para sentar, e pareciam falar a sério, então sentei. Ouvi o Nada gritando para o campo. E ouvi sua análise das jogadas. E imaginei que esse era o tipo de cara que conhecia futebol americano muito bem. Ele realmente conhecia futebol, como meu irmão. Talvez eu devesse chamar o Nada de Patrick de agora em diante, uma vez que agora ele se apresentou a mim e é assim que a Sam o chama. Aliás, Sam tem cabelos castanhos e olhos verdes muito lindos. O tipo de verde que não revela muita coisa sobre a pessoa. Eu teria contado isso a você antes, mas, sob as luzes do estádio, tudo parecia meio desbotado. Foi só quando fomos para o Big Boy, e Sam e Patrick começaram a fumar, que eu dei uma boa olhada nela. O que foi legal no Big Boy foi o fato de que Patrick e Sam não faziam somente piadas particulares, me obrigando a tentar acompanhá-los. De jeito nenhum. Eles me fizeram perguntas. Quantos anos você tem, Charlie? 15. O que você quer fazer quando crescer? Ainda não sei bem. Qual é a sua banda favorita? Acho que os Smiths, porque adoro a música Slayer, mas eu não tenho certeza porque não conheço as outras canções deles muito bem. Qual é o seu filme favorito? Não sei bem. Eles parecem todos iguais para mim. E seu livro favorito? Este Lado do Paraíso, do F. Scott Fitzgerald. Por quê? Porque foi o último que li. Isso fez eles rirem, porque sabiam que eu estava sendo sincero, não estava me exibindo. Depois eles me contaram quais eram os favoritos deles e eu fiquei sentado em silêncio. Comi torta de abóbora porque a moça disse que estava na estação, e Patrick e Sam fumaram mais cigarros. Olhei para eles e pareciam muito felizes juntos. Um tipo de felicidade legal.
E apesar de eu ter achado a Sam muito bonita e legal, e ela ser a primeira garota que eu já quis convidar para sair quando pudesse dirigir, não me importei que ela tivesse namorado, especialmente se ele era um cara legal como o Patrick. Há quanto tempo vocês estão juntos? Perguntei. Então eles começaram a rir. E riram muito mesmo. O que tem de tão engraçado nisso? Disse eu. Nós somos irmãos, disse Patrick, ainda rindo. Mas não parece, eu disse. E aí Sam explicou que eles na verdade eram meio-irmãos, porque o pai de Patrick se casou com a mãe dela. Fiquei muito feliz em saber disso porque eu queria muito convidar a Sam para sair um dia desses. Realmente queria. Ela era muito legal. Mas fiquei com vergonha, porque naquela noite tive um sonho estranho. Foi com Sam. E nós dois estávamos nus. E suas pernas estavam jogadas nas laterais do sofá. E eu acordei. E nunca tinha sentido nada tão bom na minha vida. Mas eu também me senti mal, porque vi Sam nua sem a permissão dela. Acho que eu devia contar a Sam sobre o sonho, e espero realmente que isso não impeça que talvez a gente faça nossas piadas particulares. Seria muito legal ter um amigo novamente. Gostaria disso mais do que de uma namorada. Com amor. Charlie. 14 de outubro de 1991. Querido amigo. Você sabe o que é masturbação? Acho que você deve saber porque é mais velho que eu. Mas, de qualquer forma, eu vou contar a você. Masturbação é quando você esfrega seus genitais até ter um orgasmo. Uau! Eu pensava que naqueles filmes e programas de TV quando eles falavam de fazer uma pausa para o café, que eles deviam ter uma pausa para a masturbação. Mas, pensando bem, acho que isso diminuiria a produtividade. Só estou sendo engraçadinho aqui. Eu não quis dizer realmente isso. Só queria fazer você rir. Eu disse a Sam que sonhei que ela e eu estávamos nus no sofá, e comecei a chorar porque me senti mal, e sabe o que ela fez? Ela riu. Não um riso maldoso, isso não. O riso caloroso, realmente legal. Ela disse que pensava que estava brincando. E disse que estava tudo bem eu ter sonhado com ela. E eu parei de chorar. Sam depois me perguntou se eu a achava bonita, e eu disse que achava que ela era adorável. Sam, então, olhou bem nos meus olhos. Você sabe que é novo demais para mim, não é, Charlie? Você sabe disso, né? É, eu sei. Eu não quero que você perca seu tempo pensando em mim desta forma. Eu não penso. Foi só um sonho. Sam então me deu um abraço, e foi estranho, porque minha família nunca se abraçou muito, exceto minha tia Ellen. Mas, depois de alguns segundos, eu pude sentir o perfume de Sam, e pude sentir seu corpo contra o meu. E eu recuei. Sam, estou pensando em você daquele jeito. Ela apenas olhou para mim e sacudiu a cabeça. Depois colocou o braço em torno dos meus ombros e caminhou comigo pelo corredor. Encontramos Patrick do lado de fora porque às vezes eles não gostam de ir à aula. Eles preferiam fumar. Charlie teve uma charlice por minha causa, Patrick. Ele teve, é? Estou tentando não ter, eu disse, o que fez com que eles rissem. Patrick então pediu a Sam para sair, o que ela fez, e explicou algumas coisas a mim, assim eu saberia como abordar outras garotas e não perder meu tempo pensando na Sam daquele jeito. Charlie, ninguém disse a você como isso funciona? Acho que não. Bom, tem algumas regras que devem ser seguidas aqui, não porque você queira, mas porque tem de seguir. Entendeu? Acho que sim. Está bem. Veja as garotas, por exemplo. Elas imitam as mães, as revistas e tudo o que precisam saber sobre como abordar os garotos. Pensei nas mães, nas revistas e em todo tipo de coisa, e o pensamento me deixou nervoso, especialmente quando isso inclui a TV. Eu quero dizer que não é como nos filmes, em que as garotas gostam de idiotas ou coisa parecida. Não é tão fácil assim. Elas gostam de alguém que possa dar a elas um propósito.
Um propósito? Sabe como é, as garotas gostam de caras que representem um desafio. Isso dá a elas um modelo que determina como devem agir como uma mãe. O que uma mãe faria se não pudesse obrigar você a usar fio dental e mandasse você limpar seu quarto? E o que você faria sem o fio dental e as ordens dela? Todo mundo precisa de uma mãe. E uma mãe sabe disso. E isso dá a ela um senso de propósito. Sacou? Saquei, eu disse, apesar de não ter sacado nada. Mas entendi o bastante para dizer saquei sem mentir. O caso é que algumas garotas acham que podem mudar os caras. E o engraçado é que, se elas realmente os mudassem, ficariam entediadas. Não teriam desafio nenhum. Você deve dar às garotas algum tempo para pensar em uma nova forma de fazer as coisas, é isso. Algumas resolvem isso rapidamente. Algumas mais tarde. Outras nunca. Eu não me preocuparia muito com isso. Mas acho que fiquei preocupado com isso. Fiquei preocupado com isso desde que ele falou comigo. Eu via as pessoas de mãos dadas nos corredores e tentava entender como tudo isso funciona. Nos bailes da escola, eu sento no fundo, fico tamborilando com os dedos e imagino como muitos casais dançarão a sua música. Nos corredores vejo as garotas vestindo as jaquetas dos rapazes e penso no conceito de propriedade. E me pergunto se alguém é realmente feliz. Espero que sejam. Realmente espero que sejam. Bill me viu olhando as pessoas, e depois da aula, me perguntou no que eu estava pensando, e eu disse a ele. Ele ouviu, concordou com a cabeça e fez ruídos afirmativos. Quando eu terminei, seu rosto mudou para uma expressão de papo sério. Você sempre pensa muito nisso, Charlie? Isso é ruim? Eu só queria que alguém me dissesse a verdade. Não necessariamente. É só que às vezes as pessoas usam o pensamento para não participar da vida. Isso é ruim? É. Mas eu acho que participo. Você não acha? Bom, você dança nesses bailes? Eu não sei dançar bem. Está saindo com garotas? Bom, eu não tenho carro, e mesmo que tivesse não poderia dirigir porque só tenho 15 anos, e, de qualquer forma, não conheci nenhuma garota de que gostasse, exceto a Sam, mas sou novo demais para ela, e ela teria de dirigir sempre, o que não acho certo. Bill sorriu e continuou a me fazer perguntas. Lentamente, ele passou para os problemas em casa. E eu falei com ele do cara que grava fitas que bateu na minha irmã, porque minha irmã só me disse para não contar à mamãe ou ao papai sobre isso, então eu imaginei que podia contar para o Bill. Ele assumiu uma expressão séria depois que contei a ele, e disse alguma coisa para mim que não acho que vou esquecer nem neste semestre nem nunca. Charlie, a gente aceita o amor que acha que merece. Eu fiquei ali, quieto. Bill deu um tapinha no meu ombro e um novo livro para ler. Depois disse que estava tudo bem. Em geral eu vou para casa a pé depois da escola porque faz com que eu me sinta digno de mérito. Quero dizer que quero poder contar a meus filhos que eu ia a pé da escola para casa como meus avós fizeram nos velhos tempos. É estranho que eu esteja planejando isso, considerando que nunca tive uma namorada, mas acho que faz sentido. Em geral, ir a pé leva 1 hora a mais do que de ônibus, mas só vale a pena quando o tempo está bom e frio, como o de hoje. Quando finalmente cheguei em casa, minha irmã estava sentada numa cadeira. Minha mãe e meu pai estavam sentados de frente para ela. E eu soube que Bill tinha ligado para casa e falado com eles. E me senti péssimo. A culpa foi toda minha. Minha irmã estava chorando. Minha mãe estava muito quieta. Só meu pai falava. Ele disse que minha irmã nunca mais ia ver o rapaz que tinha batido nela, e que ia ter uma conversa com os pais do garoto naquela noite. Minha irmã então disse que tinha sido culpa dela, que ela o havia provocado, mas meu pai disse que aquilo não era desculpa. Mas eu o amo. Nunca vi minha irmã chorar tanto. Não ama não. Eu odeio você. Não odeia não. Meu pai às vezes podia ser muito calmo.
Ele é a minha vida. Nunca mais diga uma coisa dessas novamente. Nem mesmo para mim. Era minha mãe falando. Minha mãe escolhe suas batalhas cuidadosamente. Posso dizer a você uma coisa sobre a minha família. Quando minha mãe diz alguma coisa, ela sempre consegue o que quer. E naquela hora não foi exceção. Minha irmã parou chorar de imediato. Depois disso, meu pai deu um raro beijo na testa da minha irmã. Saiu de casa, foi para o seu Oldsmobile e deu a partida. Acho que ele foi conversar com os pais do cara. E eu fiquei com muita pena deles. Dos pais dele, quer dizer. Porque meu pai não perde uma briga. Nunca. Minha mãe depois foi para a cozinha, para fazer a comida favorita da minha irmã, e minha irmã olhou para mim. Eu odeio você. Minha irmã disse isso de uma forma diferente de quando falou com meu pai. Ela quis dizer isso para mim. Quis mesmo. Eu te amo foi o que consegui responder. Você é um anormal, sabia? Sempre foi anormal. Todo mundo diz isso. Sempre disseram. Estou tentando não ser assim. Depois, eu me virei, fui para o meu quarto, fechei a porta e coloquei minha cabeça no travesseiro. Deixei que o silêncio colocasse as coisas no lugar em que elas deveriam estar. Por falar nisso, imagino que você deve estar curioso a respeito do meu pai. Será que ele batia em nós quando éramos crianças ou bate agora? Estou achando que você deve estar curioso porque o Bill ficou, depois que eu contei a ele sobre o cara e minha irmã. Bom, se é isso que está pensando, não, ele não bate. Ele nunca encostou um dedo em meu irmão ou na minha irmã. E a única vez em que ele me deu um tapa foi quando eu fiz tia Helen chorar. E depois que nós nos acalmamos, ele se ajoelhou na minha frente e disse que o padrasto dele tinha batido muito nele, e ele decidiu na faculdade, quando minha mãe estava grávida de meu irmão mais velho, que nunca bateria nos filhos. E ele se sentiu muito mal por ter feito isso. E ele estava tão arrependido. E nunca mais bateu em mim de novo. Ele só é duro às vezes.